Eu queria estudar com vocês. Antes eu só queria fazer um apelo. Nós vamos ter, eu sei que passou aí, eu estava lá atrás, não vi, as propagandas da nossa conferência de carnaval. E eu só quero dizer que os preletores que a gente está escolheu, chamou esse ano, são pessoas muito usadas por Deus no ministério da palavra. O pastor Jeremias Pereira, que é um homem de Deus aí, né, conhecido no Brasil todo, conferencista, mas assim, eu tive o privilégio de estar algumas vezes na 8ª Presbiteriana e é sensacional. O Douglas, a maioria conhece, tá? Gente que, assim, para mim hoje, dos pastores de jovens, eu acho que é um dos melhores pregadores da nossa geração. Quem mais está vindo aí? Eu esqueci. O Arthur Pereira, né? Um avivamento está acontecendo na igreja desse irmão. Então, assim, você não pode perder. Nesse tempo de carnaval, eu creio, em nome de Jesus, as coisas vão estar melhores, mas a gente não tem muitas vagas. Aqui, por causa da questão do distanciamento e tudo, nós temos poucas vagas. Então, eu quero fazer um apelo: não deixe para depois, para você não ficar de fora, que vai ser um movimento lindo do Espírito no nosso meio. Esse ano eu vou ficar, não vou viajar, vou ficar aí com vocês, a conferência toda. Então vai ser um tempo especial para nós, amém? Quem está animado aqui? Hoje é o dia que o Senhor reservou para nós. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 a 11, nós vamos estudar a palavra de Deus. Apocalipse 4, versículo 1 a 11. Se você não trouxe Bíblia, acompanha com a gente aí no telão. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante a pedra de jaspe sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre sua cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto semelhante a uma águia voando. Os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém. Estenda suas mãos, vamos fazer nossa declaração de fé. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade, fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Porta Aberta. Porta Aberta. O que me chamou a atenção, eu estava fazendo minhas devocionais essa semana e lendo esse texto da palavra, foi o versículo 1, quando ele vai dizer assim: olhei
e eis que estava uma porta aberta no céu. E eu fiquei me perguntando, que porta é essa que Deus abriu para João? O que representa essa expressão? O que João quis nos mostrar ao falar dessa experiência que ele teve com Deus? E quando eu estava lendo esse texto, eu confesso que eu lembrei das Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Quando a menininha Lucy encontra no fundo do armário uma porta que dá entrada a um outro mundo. E ali, de certa maneira, o autor usa aquelas figuras, aquelas imagens todas para ensinar valores aos sobrinhos, né? Aquela história contada nas crônicas. Aqui João está dizendo: olha, eu encontrei a porta que dá para um novo mundo. Eu encontrei uma porta e Deus se revelou para mim. E hoje eu quero falar que eu creio que é a mesma porta que Deus abriu para João, de uma diferente forma, está aberta para nós também. E hoje eu quero explicar, à luz da palavra de Deus, o que essa porta representa para mim e para você. Quantos querem entrar, dar uma bisoiada lá por essa porta que está aberta? Levanta a mão aí, amém? Bom, em primeiro lugar, essa porta aberta aqui representa revelação. A palavra de Deus vai nos mostrar que a porta da revelação de Deus foi aberta para João. Ele está na ilha de Patmos, exilado, num tempo de perseguição religiosa, e o Senhor abre uma porta. E o texto vai dizer isso: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Deus está falando: olha, eu quero te mostrar, eu quero revelar para você coisas que se passam no céu, coisas que vão acontecer no futuro. E o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa tirar o telhado, revelar. É um livro de revelações. De certa maneira, o que a palavra de Deus está dizendo é que Deus abriu a porta da revelação para João. E eu acho interessante que, ao lermos as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que em tempos e tempos, a porta da revelação de Deus por vezes estava aberta e por vezes estava fechada. É interessante que durante o sacerdócio, por exemplo, dos filhos de Eli, homens que eram líderes espirituais corruptos, diz a palavra, o texto nas Escrituras vai dizer que nesse período, nesse sacerdócio dos filhos de Eli, a porta da revelação de Deus estava fechada. A Bíblia vai dizer que nesse período as visões eram raras e menos frequentes. Mas quando se estabelece Samuel, o sacerdócio de Samuel, um homem íntegro, que orava, que buscava a Deus, as revelações de Deus, ou a porta da revelação é aberta. E se você leu, não sei se já teve a oportunidade de ler os livros de Samuel, as histórias das revelações de Deus eram surpreendentes para aquele homem. Quando ele vai ungir Saul como rei, Deus revela para ele que as mulas do pai tinham se perdido, os jumentos do pai, que ele estava à procura. Revela que ele ia bater na porta da sua casa, diz onde estavam os jumentos, unge ele como rei. Aquele homem era usado por Deus, porque naquele sacerdócio a porta da revelação de Deus estava aberta. Mas a Bíblia fala de um sacerdócio mais excelente, que é o sacerdócio de Jesus. E debaixo deste sacerdócio, a porta da revelação de Deus está sempre aberta. E é interessante ver na história da igreja como Deus se revelou. Ele não se revelou apenas a João e mostrou o que aconteceria. Deus se revelou de diferentes formas aos seus discípulos. Eu gosto da história de Pedro, quando ele está orando ali no terraço da casa de Simão o curtidor. E ali a porta da revelação é aberta para ele. Ele vê um lençol e vê animais que ele considerava impuros.
E o Espírito Santo diz para ele: olha, mata e come. Ele diz: eu não posso fazer isso. E ali Deus usa essa visão para mostrar a ele que era tempo de pregar a palavra aos gentios. A porta da revelação estava aberta. O apóstolo Paulo, quando se propõe a fazer uma viagem missionária na Ásia, ele está orando, está buscando direção de Deus, e uma noite a porta da revelação de Deus se abre para ele. Ele vê um varão macedônio que nesta visão diz para ele: olha, passa a Macedônia e nos ajuda. E aí ele entende que Deus está mudando o itinerário, Deus está mudando o curso, e porque a porta da revelação de Deus estava aberta para o apóstolo Paulo, ele vai parar em Filipos, e ali ele encontra uma mulher chamada Lídia, que estava lavando roupa no rio. Ela vendia púrpura, e ali naquele lugar, procurando lugar de oração, ele fala de Jesus. Aquela mulher se converte, e depois uma sucessão de fatos acontece, e surge uma igreja ali, porque a porta da revelação estava aberta. E sabe, eu creio que nos nossos dias, de uma maneira especial, diferente, presta atenção, eu creio que Deus está trazendo um ciclo novo sobre a nossa igreja, sobre o nosso ministério, onde Ele vai abrir a porta da revelação para nós de maneira especial. Eu creio nisso. Eu estava viajando no avião, lendo um livro sobre educação de filhos. Depois que nasce filho, né? Chega os filhos, a gente começa a ler tudo que tem para, né, procurar, educar, ensinar a palavra de melhor maneira possível. E eu estava nessa busca, nessa procura, e fui ler um livro que trata sobre ministério infantil. E eu estava lendo ali, e muito interessante, o autor ia defender que nós não devemos apenas ensinar ou contar as histórias da Bíblia aos nossos filhos, mas que devemos desde cedo ensiná-los a ter um relacionamento com Deus, a ter experiências com Deus, e buscar fazer isso de forma intencional. E aí eles vão contando no livro, ensinando que Deus fala, e vão mostrando as maneiras que Deus fala na Bíblia: palavra, profecia, sonhos, uma exposição bíblica sobre o Deus que fala. E aí eles começam a contar os relatos, que eles ensinam isso para as crianças, e a criança, como tem fé, ela experimenta de Deus revelação. E eu fiquei impactado. Uma das dinâmicas que eles fizeram nessa igreja, no departamento infantil, foi simples. Um culto de manhã, eles chamaram as crianças de ali do ministério, que seria do Eric, aqui o UP, né, os pré-adolescentes, os juniores naquela igreja, para eles fazerem os desenhos e deixarem nos carros, pedirem, orarem para Deus falar com eles e que Deus usasse os desenhos. E eles iam sair pelo pátio da igreja e deixar assim no vidro, né, os desenhos que eles tinham feito. E as crianças começaram a orar, pedindo para Deus mostrar o que tinha que desenhar. E um menino que estava orando, ele fala: tia, 10 anos, Deus me mostrou um carro. O carro era assim, prata, falou o modelo, falou a placa do carro. A tia ficou assim: tá bom, vamos procurar no pátio. Eles vão para o pátio, no estacionamento da igreja, e acham o carro exatamente como o menino tinha falado. O menino ele tinha desenhado um avião, ele deixa um avião desenhadinho assim na janela do carro. Naquela semana, a dona do carro, na outra semana, vem procurar ali a líder do ministério infantil para contar. O sonho daquela mulher era fazer uma viagem de avião, e ela nunca tinha tido a possibilidade de fazer isso. Quando ela viu o desenho do avião, ela ficou ali diante do Senhor, se perguntando, clamando, orando. E naquela semana ela ganhou dos filhos uma viagem de avião, e ia contando ali no ministério. E eu fiquei vendo, falei: meu Deus, Deus abre a porta da revelação até mesmo para as crianças. Eu e o Plínio, nós fizemos uma viagem e chegamos numa cidade, um pastor, eles têm um ministério de oração muito sério nessa igreja, uma igreja no interior.
Você tem turnos de oração, começa às 6 da manhã e vai até às 8 da noite. Uma igreja, um ministério de oração muito forte. E eles contando as experiências que Deus tem derramado no meio da igreja. Muito lindas experiências. Falando, pastor Michel, esses dias teve uma situação de uma jovem que tinha sumido, tinha sido raptada. Nós reunimos o grupo de oração. E Deus começou a mostrar uma casa verde, os lugares. Mandamos a informação para o policial e acharam a menina. E ele contando as histórias. E sabe, queridos, enquanto eu lia isso, o sentimento que veio no meu coração é: Deus vai abrir a porta da revelação para nós de maneira especial nesses dias. Toda vez que a igreja se embrenhou em movimentos de oração, se consagrou, se santificou, a porta da revelação foi aberta. Quando começou a pandemia aqui, nós estávamos muito preocupados como que ia ser tudo. E meu pai tem um jeitinho dele, ele pega a agendinha dele lá e sai para orar e volta. E eu lembro certinho, chegou na reunião pastoral, e nós nos perguntando, né, tinha que fazer reunião, adequar orçamento, ver como ia fazer. E ele falou: olha, Deus me mostrou, né, no meio do processo, que não vai faltar nada. Queridos, a gente está terminando o ano. Todos os meses, no meio da crise, nós tivemos superávit. Por quê? Porque a porta da revelação de Deus está aberta para nós. Hoje eu vim dizer que a porta da revelação se abriu para João, se abriu para Pedro, se abriu para tantos homens e mulheres de Deus. Às vezes nós lemos a Bíblia com incredulidade. A gente olha algumas histórias e não acredita que Deus pode falar, que Deus fala com a criança, que Deus pode trazer uma revelação e um direcionamento para o que temos que fazer. E nós perdemos a oportunidade de sermos abençoados por Deus. Enquanto eu li esses livros, Deus me mostrou tantas experiências na minha vida, onde a porta da revelação foi aberta. Hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, a porta está aberta. Se consagra, busca a Deus, procura a direção, e Ele vai descortinar a vontade, o propósito dele para você, em nome de Jesus. Talvez você veio aqui num tempo pedindo respostas. Eu estou procurando respostas. Eu preciso tomar decisões. Talvez você chegou aqui hoje e existem perguntas que ao longo das próximas semanas você precisa responder. Hoje eu queria te convidar a, junto comigo, pedir: Deus, abre mais uma vez a porta da revelação para mim. Fala comigo em nome de Jesus. Quantos querem abrir essa porta? Amém? Mas essa porta não representava apenas a revelação de Deus, do futuro, da grandeza de Deus, não. Essa porta também representava acesso ao trono. E olha o que diz o texto: logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um estava sentado sobre o trono. E aí agora ele começa a descrever o que ele vê. Ele está falando assim: eu vi o trono de Deus. E ele começa agora a descrever o que ele vê. O que ele está vendo que representa o trono de Deus. E ele vai dizer: olha, eu vi alguém assentado sobre o trono, e a sua aparência era como uma pedra de jaspe e sardônio. É interessante que essas duas pedras, elas são pedras vermelhas. Inclusive uma delas é conhecida como a pedra de sangue. Logo em seguida ele vai dizer: e eu vi um arco, uma espécie de arco-íris, mas ele era de esmeralda, ele era verde. E é interessante porque arco na Bíblia, o arco-íris na Bíblia representa a aliança. E ele está falando aqui: olha, eu vi alguém sentado sobre o trono,
e diante dele havia uma espécie de mar de vidro. Mar representa separação. O mar separa povos. O mar separava o povo de Israel do propósito de Deus. O mar representa tudo isso. E ele está descrevendo o trono. E para mim ele está falando de uma nova aliança marcada pelo sangue de Jesus. E que o mar que era a separação agora é um mar de vidro. É maravilhoso. Em outras palavras, ele está dizendo: nós temos acesso ao trono do Todo-Poderoso. Aleluia. E eu acho interessante porque, ainda que, quando a gente vai estudar o livro de Apocalipse, existem muitas imagens. Se você ler vários comentaristas e pessoas eruditas, estudiosos da Bíblia, eles vão discordar sobre as figuras, as imagens. Um acha que é uma coisa, outro acha que é outra. Mas não há discordância em relação a majestade do trono. Todos concordam que a visão de João é uma visão majestosa, grandiosa, maravilhosa, de um Deus todo-poderoso. E hoje eu vim dizer para você, a palavra de Deus está dizendo que a porta que dá acesso ao trono de Deus está aberta para mim e para você. Aleluia! Essa verdade bíblica é confirmada em outros textos da palavra. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, a Bíblia vai dizer: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia. Filipenses 4, 6, ele vai dizer: levem as suas tribulações diante do trono de Deus com ações de graças. Apocalipse 5, ele vai falar daqueles que estão, os anciãos, diante do trono de Deus com taças de ouro na mão. E as orações dos santos são como uma espécie de incenso. Ele está dizendo: olha, as orações de vocês têm lugar diante do trono de Deus. Elas chegam na presença do Senhor. Isaías 6, ele fala do trono. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías teve acesso, João teve acesso através de Cristo Jesus. Nós temos acesso ao trono do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, a porta está aberta. A porta está aberta. Que privilégio. Eu gostei dessa expressão mar de vidro. Achei bonita. Fiquei até pensando em fazer uma programação evangelística aí, mar de vidro, né? Faz uma programação de oração para levar as pessoas. Elas têm acesso ao trono, elas podem trazer as causas dela diante do Senhor. Jesus nos dá acesso ao trono de Deus. Que privilégio! E é interessante no livro de Apocalipse essa imagem do trono. Se você ler o capítulo anterior do que estamos lendo, ele vai falar da cidade de Pérgamo, onde está o trono de Satanás. E é interessante essa expressão porque tem a ver com uma prática do Império Romano. De certa maneira, o trono para os cristãos no Império Romano representava inacessibilidade, representava martírio, representava reprovação. Por quê? Porque havia os lugares de culto a César, ao imperador. Para muitos povos, com a dominação de Roma, veio o que eles chamavam da Pax Romana. Representou tranquilidade, ausência de guerra. E por isso se disseminou a crença de que o imperador, ele era a encarnação da deusa Roma. E por isso eles prestavam culto. De tempos em tempos tinham que ir a esse lugar, se ajoelhar e dizer que César é o Senhor. E mediante isso recebiam um certificado de que cumpriram uma obrigação cívica. Mas os cristãos, eles não se ajoelhavam diante desse trono, que João vai chamar assim trono de Satanás. E por isso eram enviados para os campos de concentração, para o exílio.
para a ilha de Pátimos, alguns foram martirizados. E ele está dizendo: olha, ainda que não tenhamos acesso a esse trono, ele representa para nós opressão. Nós temos acesso a um trono de um Deus maior e todo-poderoso. Ele reina, Ele vive, Ele é o Senhor da glória, Ele domina sobre tudo. Tem um arco de esmeralda sobre Ele, um mar de vidro. Ele é muito maior do que qualquer imperador e qualquer autoridade. Este caminho, esta porta está aberta para mim e para você, aleluia. Às vezes nós perdemos a noção do que representa entrar na presença de Deus. Orar se transforma em algo tão corriqueiro que esquecemos. Sabe, uma coisa que mudou na minha vida quando eu aprendi a buscar a Deus de forma não esporádica, mas continuada, de ter constância, é que à medida que a gente vai vivendo isso, se achegando diante do trono do Senhor, e a presença de Deus, a grandeza de Deus é revelada a nós, parece que a fé no nosso coração aumenta, porque à medida que a gente vai abrindo essa porta, Deus vai revelando para nós o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade. Ele é majestoso. E aí nós começamos a crer de fato que tudo é possível. A gente ora pelo filho e vê a saturação que está lá embaixo. No dia que ora, oxigênio no 12 lá, indo para 3, e no outro dia o menino saindo do hospital. Isso é milagre de Deus. A gente começa a ouvir as experiências. E esse ano, hoje foi dia 309 de oração. Vocês olham, eu quero fazer uma coletânea dos e-mails. Eu não consigo responder todos. E das mensagens que eu recebo de testemunhos. Dá para passar uma semana lendo história. Gente, é coisa linda. Gente tendo revelação de Jesus. Gente que foi curada enquanto nós orávamos. Por quê? Não porque há poder na minha oração, na oração. Não. Porque a porta que dá acesso ao trono de Deus está aberta para nós. E hoje eu queria te desafiar. Não desperdiça. Que comunhão, que privilégio. Você pode levar as suas causas. Você pode levar as suas tribulações. Você pode apresentar as suas causas diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. A porta que dá acesso ao trono está aberta para você. Mas por fim, esse texto também vai me mostrar que essa porta aberta, na verdade, é um convite à adoração. E aí, se você ler o texto, você vai ver que, à medida que ele apresenta o trono de Deus, ele começa a apresentar a corte celestial. Aqueles que estão diante do trono. E como eles se portam diante da grandeza de Deus. E ele começa a apresentar alguns personagens. Primeiro os 24 anciãos. Que negócio é esse? Quem são esses? E a maioria dos estudiosos bíblicos vão dizer que esses 24 anciãos representam a igreja, Antigo e Novo Testamento, as 12 tribos e os 12 apóstolos, a igreja de uma maneira ali representada, total, representada. E é interessante que essa igreja, esses anciãos, eles têm tronos, eles governam com Deus. É a representação da igreja, sim, diante do Senhor, mas diante da grandeza de Deus, olha o que eles fazem. A Bíblia vai dizer, os 24 anciãos prostravam-se diante do que está sentado sobre o trono e o adoravam o que vive para todo sempre. Lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. É como se a igreja, na presença do Senhor,
estivesse declarando: olha, jogamos as nossas coroas, o Senhor é maravilhoso, não tem como ficar diante de ti sem te adorar. E aí ele vai falar dos 4 seres viventes. E aí o que é isso? Alguns vão dizer que os 4 seres viventes eram os serafins, que Ezequiel fala, que Isaías fala, os anjos que estão mais perto da presença de Deus. A palavra serafim significa consumidos pelo fogo. Eles são consumidos pela presença do Senhor. E alguns dizem, por estarem tão perto, eles refletem as diferentes faces de Deus. E aí ele fala do leão, que no Evangelho de Mateus é a revelação de Jesus como rei. E aí ele fala do cordeiro, que no livro de Marcos é a revelação de Deus como o servo, o cordeiro sofredor que morreu no nosso lugar. Ele fala da imagem refletida do homem, que é a imagem que Lucas vai nos apresentar de Jesus como um homem perfeito. E aí ele fala da águia, que é a imagem daquele que transcende, que está além, que está acima de todas as coisas, que João vai nos apresentar. Eles estão tão perto que refletem a glória do Senhor, refletem a imagem de Deus, que sim, é revelada em toda a criação. Aleluia! Sabe o que os 4 seres viventes dizem? Esses anjos, a mais alta hierarquia dos anjos diante do Senhor, eles vão declarar: os 4 animais tinham 6 asas, ao redor estavam cheios de óleo, eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Diante da presença do Senhor, eles só conseguem adorar. E aí, se você ler o capítulo 5, ele vai continuar falando da corte celestial. E ele vai falar das miríades de anjos. E ele vai dizer: eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e as ações de graças. E aí ele termina falando de toda a criação. Apocalipse 5,13: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. Amém. Toda a criação o adora, toda a criação se prostra diante da grandeza do Senhor. É isso que ele está dizendo. À medida que a porta da revelação é aberta e a grandeza de Deus é manifesta, não tem como ficar indiferente. A criação vai declarar. Um dia toda a criação, todo mundo vai declarar: Ele é o Rei da glória. Eu lembro, quando eu era mais novo, tinha um pastor que eu gostava de ouvir, americano, chamado Louis Giglio. Ele fez uma série de mensagens que ele falava da criação adorando a Deus. É muito interessante, procura na internet lá. Ele tinha um amigo que era estudioso da NASA, e ele mandava as imagens das estrelas. E tem uma pregação que ele pega os sons que são emitidos pelas estrelas no céu. E aí ele pega a gravação desse som. Eu não sei, nem sabia que a estrela emitia som, mas ela emite. E é um som muito diferente, cada estrela tem um som. E aí ele começa a juntar o som das estrelas, e daí ele pega o canto das baleias, e ele junta, e aí ele começa a cantar aquela música do Chris Tomlin, agora eu esqueci o nome da música, mas que fala da grandeza de Deus. Como? Quão grande é o Senhor. Obrigado. Quão grande é o Senhor. Ele está dizendo: a baleia está cantando, a estrela está cantando, toda a criação está declarando diante da majestade de Deus. Nem a estrela consegue resistir. Aleluia. O nosso Deus é grande, Ele é poderoso.
Ele é tremendo. E sabe, eu não sei se algum dia você já abriu essa porta. Eu lembro de alguns momentos na minha vida em que a grandeza de Deus se manifestou. E eu lembro, à medida que eu sentia a presença, que Deus se revelava, eu só conseguia me prostrar, chorar, porque diante de Deus eu me sentia tão pequenininho. Esse ano eu lembro de alguns momentos sozinho no escritório, enquanto eu orava, e parece que a porta foi aberta e a presença de Deus veio. Eu só conseguia chorar. Eu lembro de um dia que eu peguei o carro e eu queria te incentivar a cultivar um hábito na tua vida, que é o da contemplação. A contemplar. E eu saí, tinha que ir no acampamento da igreja, eu pus os louvores no carro, e eu ia olhando para as coisas, ia ouvindo as músicas, ia contemplando, ia adorando a Deus, ia exaltando a sua grandeza. E à medida que eu ia fazendo isso, parece que a presença de Deus tomou conta ali do carro onde eu estava. Ele me visitou. Eu estava sozinho ali chorando, dirigindo na estrada, porque a grandeza de Deus foi revelada para mim. Hoje eu queria te dizer, a porta está aberta. Hoje, Deus escolheu esse dia. E eu creio, hoje Ele vai manifestar a grandeza dEle aqui. A porta está aberta. E essa porta nos convida a adorarmos ao nosso Deus. Eu quero me juntar às baleias, às estrelas. Eu quero me juntar às miríades de anjos. Hoje, eu quero me juntar aos serafins. E eu quero dizer: o meu Deus, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é santo, santo, santo. E mesmo sendo um Deus tremendo, Ele pôs um mar de vidro na frente dele, dizendo: filho, vem. Que coisa. Hoje eu queria te convidar a adorar a Deus, a abrir a porta da revelação. Mas enquanto a música toca, eu queria dizer que, infelizmente, para algumas pessoas, essas portas que eu falei estão fechadas. A porta da revelação talvez esteja fechada para você. Você não consegue ouvir, discernir. A porta de acesso ao trono está fechada para você. A porta que te faz adorar, porque Deus se revelou, e ao sentir a grandeza dele, você adora, está fechado. E você vem no culto, você vê até as pessoas com o semblante mudado, enquanto cantam as canções, e você fica se perguntando: o que é isso? Como eu me perguntava. Como assim Deus fala? Como assim? Hoje eu quero te explicar algo que pode transformar completamente a sua vida. A Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos afastados da revelação da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a terra. Durante muito tempo eu achava que eu era uma boa pessoa. Por que eu não tinha acesso? Como assim? Mas o padrão de Deus é outro. Ele é santo, 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 santíssimo. E por mais
que você seja uma pessoa íntegra, correta. Você tem falhas, erros, e por isso a Bíblia vai dizer que não tínhamos lugar, não tínhamos como nos aproximar, porque Deus é justo. E então, uma maneira de buscar se relacionar conosco, Ele se esvaziou da sua glória. Ele coube na forma de gente. Ele se revelou, o leão da tribo de Judá, o que é como a águia no céu, o que transcende, o Filho do homem, o homem perfeito, sim, o Cordeiro, o servo. Ele se revelou, veio ao mundo, se entregou por nós, morreu na cruz do Calvário, seu sangue foi derramado. Ele pagou o preço. Hoje você pode ser chamado santo, você pode ser chamado justo, sim, porque o sangue de Jesus nos justifica, Ele nos santifica. E quando entendemos isso, olhamos a mensagem da cruz e entendemos o que ela representa, é uma mensagem de morte. A minha vida, ela não é suficiente, eu não sou merecedor, eu não posso entrar na presença, existe um mar que me separa do trono do Todo-Poderoso. Mas quando eu entendo a mensagem da cruz e digo, eu quero morrer para mim mesmo, para que Cristo vive em mim. Quando eu faço esta oração e eu clamo, a Bíblia diz que nesse momento o Espírito Santo de Deus é derramado sobre as nossas vidas. E agora a vida de Deus começa a se manifestar em nós. E aí um mar de vidro surge que nos leva até o trono. Hoje eu vim dizer, você pode ter acesso à presença de Deus, você pode ter acesso à revelação de Deus, você pode ter acesso ao trono do Senhor. O sangue de Jesus, aleluia, Ele estabeleceu uma nova aliança. E hoje a porta que estava fechada pode se abrir para você. Tem muita gente aqui hoje que quer abrir essa porta. Talvez você esteja me ouvindo pela internet, pela televisão, pelo rádio, eu não sei. Mas dentro do carro, a revelação de Deus vai chegar para você. No quarto, sozinho em casa, a revelação vai chegar de Deus para você. A porta pode ser aberta. Aleluia!